Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira com imagens geradas pela nossa BCC Television e a partir de quarta-feira normalmente estará ao ar no programa, no site livrosemrevista.com.br, no YouTube e em todas as outras ferramentas midiáticas que estão disponíveis por aí. Sempre temos, e faço questão de frisar isso, firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Cultura esta, cultura mesmo, que vai acontecer dentro em breve, em segundinhos, porque estamos recebendo uma figura de altíssimo gabarito, que sempre militou nas artes cênicas e agora, finalmente, deu-nos a galhardia de receber o seu livro, baseado em umas histórias assim, muito comoventes, muito importantes, tenras na realidade, sobre um artista que a maioria das pessoas conhece, se não conhece, já ouviu falar, Modigliani. Antes de passar direto para ele, eu quero frisar também, mais uma vez, que o programa Livros em Revista não tem nenhum tipo de viés. Raça, cor, credo, inclinação, religião principalmente, nada. A única exigência que nós fazemos efetivamente é que o conteúdo do livro que a pessoa nos traz tenha um conteúdo basicamente honesto. De sorte que apresento a vocês Alex Ribeiro do Prado, que trouxe ao mundo uma obra fantástica, muito gostosa, a gente não consegue parar de ler. Modigliani, Mistérios a um Toque de Amor. Esse, Alex Ribeiro do Prado, graduado em Belas Artes, daí, eu tive que escrever isso porque é gozadinho, daí ele ser muito arteiro o tempo todo, diga-se de passagem. E ele não para, diga-se de passagem, ator de forte calibre, cantor, repórter, roteirista, pesquisador e agora, como eu falei para vocês no começo, para o nosso gáudio e muita satisfação, também escritor, que após 12 longos, exaustivos anos de pesquisa e tal, editou pela editora Chico Xavier, muito condizente o nome, Modigliani, Mistérios a um Toque de Amor, que, a meu ver, meu aqui pobre ver, é uma simbiose entre espírita e uma espécie de biografia. Meu caro, muito obrigado por ter dado a honra de ter vindo até aqui, sei o quanto você correu, pacas, diga-se de passagem, dessas tarefas todas que você faz aí no seu dia a dia, pensei, esse cara não vai ter tempo para vir aqui de jeito nenhum. E até que você veio e eu agradeço sobremaneira em nome deles. Nossa, Ralf, eu que agradeço e verdadeiramente agradeço muito a você, aos nossos telespectadores que estão acompanhando esse bate-papo informal, uma coisa que para mim é extremamente importante para se divulgar no trabalho, como você falou. É um trabalho que, na realidade, está narrando 12 anos de um trabalho de pesquisa. E uma pesquisa que eu sempre faço questão em colocar, enfatizar, que é uma pesquisa histórica e científica forense. Você até falou sobre espiritismo. E quando a gente fala em espiritismo ou espiritualismo, tende-se a pensar em coisas sobrenaturais, coisas faraônicas ou de crendices. E o que eu precisava fazer era trazer elementos que acabavam com esse estigma. Que a gente pudesse falar, sim, de transcendentalidade sem cair nessa coisa, sabe, Essa mesmice, né? Nessa mesmice. Começa, morre, volta e tal. Que é uma coisa mais, digamos, usual se pensar, ou erroneamente se pensar. E, na realidade, o que eu faço aqui é um trabalho mostrando arte, eu mostro ciência, romances, e também fazendo esse viés, que é uma das tônicas do livro, que é o espiritismo. E espiritualismo também. Espiritualismo, porque eu trato de uma forma, como você há pouco falou, sobre o programa, dele não ter esse tipo de rotulações, né? Inclusive religiosas. Você até enfatizou. Para quem tiver a oportunidade de ler esse livro, vai perceber o respeito que se tem com várias religiões. Eu falo do judaísmo, eu falo da Umbanda, eu falo do catolicismo.
eu falo dos evangélicos, tem várias citações, e sempre com muito respeito, que é a tônica da vida, né, Ralf? Você não pode falar nada, absolutamente em nenhum momento, se não iniciar esse diálogo com respeito. Não, e diga-se de passagem, eu li o livro, tenho essa primazia, e você citou todas essas religiões, não foi por um efeito de marketing, foi pela costura, pelo engendramento da obra e da história toda. Aliás, falando da obra, Luciana, se você puder fazer a gentileza de mostrar a foto da capa, é sensacional, né? Na realidade, eu precisava conceber uma capa. Em primeiro lugar, você falou do grande artista que é Modigliani. No público brasileiro, inclusive no mercado editorial, quando eu falava de que o livro se chamaria Modigliani, muitas pessoas me diziam, mas o que é Modigliani? Não, brincando. Não é brincadeira. E eu dizia, o que é Modigliani? Não quem é Modigliani, né? Podia perguntar o que ele representa Modigliani. Aí é diferente. As artes plásticas, claro, aí sim, claro, porque você imagina que ele é um dos maiores gênios da pintura do século XX. É respeitadíssimo. Se a gente for pensar, inclusive com relação, porque as pessoas atrelam muito o respeito ao valor financeiro, não o valor artístico da obra de um artista. Então, se a gente for pensar, por exemplo, que o Modigliani, recentemente, ele conseguiu o segundo maior preço numa obra vendida em leilão. Ele só perdeu para Guernica do Picasso. Quer dizer, então, merece algum respeito, se não for pela questão... Tem coisa aí. Se não for pela questão artística, que seja pelo menos pelo valor econômico, né? Quer dizer, é um artista que tem um valor artístico e econômico muito grande. E você menciona que tem o valor histórico da obra. Total. Porque você sabe, Ralf, as obras, elas se fazem pela história dela. Se você pensar, por exemplo, sobre a obra de vários artistas que são internacionalmente valorizados, reconhecidos, você tem sempre aquela obra que tem uma trajetória, tem uma história. E é a partir daí que essa obra passa a ter um valor. Naturalmente, essa minha pesquisa de 12 anos está construindo, está escrevendo a história dessa obra que eu batizei como Veliere a Livorno. Ou seja, veleiro em Livorno. Por que Livorno? Porque Modigliani nasceu em Livorno e toda essa história começa lá. Tanto que eu tive que ir para Livorno para tentar entender esse universo de onde ele nasceu, qual a primeira escola dele de artes, para poder entender por que pintar uma marinha, onde tinha um detalhe de um veleiro. Uma vez que a fama do Modigliani se fez com os retratos e os nus femininos. Aí começa o grande problema, quando estudiosos, expertos em artes, diziam para mim, jamais essa obra é de Modigliani. Não é verdadeira. Não. Você é um falsário, mas imagine, se eu fosse um falsário, o que menos eu faria seria tentar divulgar, dizer, né? Tentar dizer que uma obra seria do pintor A, B ou C, uma obra completamente atípica do que se conhece dele. Não é coisa de falsário. Eu não faria isso. Qualquer falsário iria procurar fazer o mais óbvio daquele artista. Se eu sei que Modigliani, ele tem como tema principal retratos e nus femininos, como é que eu viria aparecer com uma marinha para dizer que aquela marinha era dele? E o que você descobriu, afinal? Como é que eu vou... O que eu descobri foi o seguinte, depois de grandes questionamentos, e aliás até muito maldosos... Isso que eu ia falar, de gente boa do assunto. Muito boa. Aliás, a maior parte desses experts que nós estamos falando, que me questionaram, tem uma reputação muito grande, tem um respeito, são doutores em artes, mas assim, fecharam questão já de imediato, principalmente porque era uma marinha. Então já, não, isso não é Modigliani, isso pode ser de qualquer pintor do início do século XX,
do final do século XIX, mas não é Modigliani, e fechavam a questão e me destratavam. Alguns chegaram ao ponto de nem me receberem. Nossa. Preconceito na boa. E aí o que eu precisei fazer? Ir atrás da ciência. Porque contra fatos não tem argumento, Ralph. Aí eu digo para você, você diz não é. Como é que a gente vai resolver isso? Provando. Provando. Então a gente vai provar de que forma? Buscando elementos onde a própria ciência, sem nenhum tipo de outro argumento que não aqueles que apresentem um fato. Qual é o fato? Eu vou examinar com fluorescência de raio-x, que são exames nucleares, ele vai ter que ter uma resposta, e aquela resposta vai ter que ser idêntica aos exames realizados em obras genuinamente autênticas, reconhecidamente. Que dão autenticidade. E que vai dar um parâmetro para autenticar essa obra. Vai dizer, esta também é uma obra autêntica. Isso a gente chegou a apresentar resultados no Peru, num congresso, aliás, num seminário internacional de física e química. E eu achava até que com aqueles resultados eu já teria finalizado esse trabalho de comprovação da autenticidade da obra. Engano meu. Não estava ainda nem perto de eu chegar aos resultados conclusivos. Lá mesmo alguns cientistas diziam para mim, por que não fazer, por exemplo, um exame molecular? E eu nem sabia que existia. E onde eu faço? Aonde fazer? Por que não fazer exames de raio-x? Porque você vai poder analisar por baixo da pintura, né? E aí, nesse mesmo congresso, felizmente, a doutora Márcia Risuto, que havia participado dos exames de ultravioleta e infravermelho, já me apresentou a doutora Dalva Faria, que é do Instituto de Química da USP, que se prontificou a fazer imediatamente os exames moleculares, para poder confirmar todas as respostas que o professor Carlos Roberto Apolloni, da Universidade Estadual de Londrina, já havia feito com os exames nucleares de fluorescência de raio-x. E acaba se cruzando todos esses resultados. Desculpe, e quando você faz esse tipo de exame, não deteriora um pouquinho, que seja? Não maltrata a obra? Não maltrata. Inclusive, todos esses exames são considerados não destrutivos. Então, você pode fazer, literalmente, sem nenhum prejuízo, não há necessidade, inclusive, de remover nenhuma parte, uma partículazinha para poder fazer análise química, não. Inclusive, esse exame químico molecular, ele é feito com uma tecnologia de espectroscopia Raman. Muito bom, falou grego, legal. Grego. Mas olha, foi bom até você falar falou grego, porque muitas pessoas, quando a gente fala de um livro como esse, Ralph, pensam inclusive de que será um livro difícil de ser lido. Porque mas não é vai mesmo. se falar, mas muitas pessoas dizem... mas... Você está falando em exame químico molecular, em exame físico nuclear, em exames em 3 dimensões, porque depois disso tudo feito, Ralph, foi uma coisa bastante engraçada, triste até, mas não foi tão engraçada talvez para os outros. Eu já estava com todos esses exames prontos para ser autenticada a obra. Entrou, inclusive, cedo uma entrevista para o Estadão, de página inteira, e eles me perguntam, no finalzinho da entrevista, e agora, quais são os seus próximos passos? Eu digo, agora é pegar esses resultados, inclusive moleculares, e levar para o presidente do Instituto Modigliani, que está em Roma, para que ele possa autenticar, porque ele já tinha todos os outros exames anteriores, os que eu havia apresentado no Peru, em Lima. Uns 10, 12 dias depois dessa minha entrevista, o mesmo Estadão e os jornais do mundo inteiro noticiam que ele havia sido preso por ele ser um falsário, por ele ter falsificado obras de Modigliani. Fiquei sem chão, né? Fiquei literalmente sem chão. Até que surge um convite para eu levar a obra para a Espanha e analisar também em 3 dimensões e por raio-x. Que, aliás, o raio-x que havia sido sugerido que eu fizesse a análise lá no Peru.
Como é que E chama? foi feito. Não, é espectroscopia já tinha sido feita. Espectroscopia já tinha sido feita aqui na USP, no Instituto de Química, e já estava 100% compatível com tudo de Modigliani. Mas quem poderia autenticar a obra tinha acabado de ser preso e por ele ser falsificador. Como é que eu vou pedir para essa pessoa credibilidade total? Aí a Espanha me chama, num instituto muito sério da Espanha, me chama para poder fazer uma análise que seria em 3 dimensões. E aí é que cria esse mistério que é o nome do livro. Surgem símbolos ocultos na obra quando ela é ampliada em 3 dimensões. Olha que legal. E os raios-x, quando aparecem por baixo da pintura, uma série de códigos, uma série de frases, inclusive frases escritas em aramaico. Aramaico. É uma coisa... É realmente uma história que é, particularmente, eu sei que todo autor, até a gente estava conversando há pouco, né? Todo autor é uma cria, né? Quer dizer, então ele tem... No teu caso, gestou 12 anos. Né? É uma gestação de 12 filhos aí, né? É uma gestação, mais ou menos isso, gestação de 12 anos. Mas você veja, eu posso garantir para você que nesse livro tem muito mistério, sim, tem muito romance, sim, tem muita ciência, muita poesia. Mas é bom deixar bem claro que não é ficção. Não, 100% autêntico. É real. É uma história que, inclusive, Ralph, é até bom você falar a respeito dessa questão de ser ficção ou não. Tanto é verdade que eu, no primeiro momento, em querer produzir um livro que contasse um pouco essa história toda, ele ia ficar com quantas páginas? Seria um livro muito espesso, 500 e tanto, daí para mais. E poderia correr o risco também de se tornar chato, né? Porque eu estava com várias vertentes. Chato, pesado e caro, né? E caro. Aí o que eu fiz? Gostei da expressão. Chato, pesado e caro. Gostei da definição. Aí o que foi a solução que eu encontrei? A solução foi criar um site onde eu pudesse colocar todos esses documentos que comprovassem tudo aquilo que eu estava narrando. Que site é esse? No livro. O site é o www.modigliani, que se escreve Modigliani.art, com temudo.br. Mas está aqui no GC, está escrito modigliani.art.br. Mas pode falar de novo que o que abunda não prejudica. Bom, que bom. Então, olha, bom, em primeiro lugar, porque nesse site você também vai encontrar, por exemplo, uma sinopse, vai encontrar os documentos, a bibliografia desse trabalho, porque digamos que seja até uma tese de um doutorado, um pós-doutorado esse meu trabalho. Como é que quem chegou primeiro? O Modigliani que foi até você ou você que chegou até o Modigliani? Como é que o quadro como é que ele se materializou? Pois foi aí que entra essa questão do espiritismo. Eu conheci Rui Afonso, que foi um dos fundadores do TBC, um poeta com 8 livros publicados. As pessoas que tiverem curiosidade podem procurar no Google. Eu criei, inclusive, um site para colocar um pouco do trabalho dele. Rui Afonso, Rui com Y e Afonso com 2 Fs. 2 Fs. Eu comecei a trabalhar com o Rui num grupo que ele criou em 1955, chamado Jograis de São Paulo. Para você ter uma ideia, é sempre um quarteto dizendo o melhor da poesia portuguesa e brasileira em 4 vozes, como, por exemplo, Raul Cortez, Rubens e Falco, Armando Bogos, Carlos Zara, Alex Ítalo Rossi, Alex Ribeiro do Prado e o Rui Afonso, que era o criador. Quando falece o Armando Bogos, o Rui me convida para integrar esse quarteto para as comemorações dos 40 anos do grupo e, bom, eu fiquei feliz da vida e, obviamente, abracei com tudo, me tornando depois assistente de direção do Rui e nos aproximamos muito, principalmente quando ele começou a ter problema de visão e ele começou a me passar uma série de coisas do acervo dele. A história toda do TBC, que ele era um dos fundadores, o Teatro Brasileiro de Comédia, o acervo todo dos Jograis. E dentre as peças que existiam no acervo pessoal dele, tinha essa obra do Modigliani e uma outra obra que era de um pintor brasileiro, tal, que o Rui não me disse que era de Modigliani, não tinha visivelmente uma assinatura.
Eu só gostava muito e um dia ele disse, olha, leve essas 2 obras para sua casa. Um dia elas serão muito importantes para você. O nome do brasileiro é? O brasileiro é Vassi Rodrigues, José Vassi Rodrigues. Ele assinava só JWR, que eram as iniciais do nome. Você mandou, inclusive, uma foto daquela casa. Sim, na realidade é um retrato de Itanhaém. Retrato acho que está mostrando agora, né? Pois é, nessa foto a gente vê os fundos da Igreja Matriz, mais a vilazinha de Itanhaém e bem no alto, na colina, o convento. No início do século XX, né? Sim, sim, era. Essa obra é de 1920 e ele já tinha... até hoje você tem essa vilazinha, tem a Igreja Matriz e o convento, que é um museu. Você imagine que eu trouxe essas obras para casa e tudo ficou tranquilo, a coisa ficou décadas na minha parede, na sala. Você entrava na minha casa, a primeira coisa que você avistava era essa obra, que eu não sabia que era de Modigliani. Nunca. Mesmo porque não assinava? Não assinava, e eu, na realidade, sendo um professor de artes e tendo feito Belas Artes, feito a Faculdade Paulista de Artes, que eu também sou formado pela Academia Paulista de Música, era um universo que eu dominava, sabia. Eu olhava para aquilo, jamais eu diria também que era um Modigliani, porque Modigliani só pinta retratos e nus femininos, ponto. Então era isso. E tem o lance do H, que foi... Que depois é que a gente chega, quer dizer, tinha uma assinatura que a gente achava que era uma assinatura e que aparecia um H, mas H é o quê? Quem assina com o nome H? Quem eram os artistas que pudessem ter assinado uma obra que se iniciava com um H? Não se sabia. Bom, no dia do aniversário do Rui, o Rui faleceu em 2003. No dia do aniversário dele, em 2007, 20 de abril de 2007, eu começo a ter uns insights. Eu desde pequeno, e as pessoas que tiverem a oportunidade de ler o livro, vão saber que eu desde muito pequeno, eu ouço vozes, que dentro do espiritismo, do kardecismo, se chama de mediunidade, de clareaudiência. Porque é muito fácil se confundir a clareaudiência com esquizofrenia. Porque você está naquele linear da loucura. Da loucura. Quer dizer, a única diferença de uma coisa e da outra é que na esquizofrenia, essas vozes que a pessoa ouve, essas vozes, elas não te dizem nada com contexto. São vozes em que nada... Isoladas. Isoladas e são situações que são soltas, não existem nenhuma proximidade da racionalidade, da normalidade. Você se procurar ver, você vai ver que são puros delírios, que nada junta, não existe lé com cré em hipótese alguma. E quando há esse fenômeno da mediunidade de clareaudiência, tudo que vem de informação, se você for procurar, elas procedem. Está sempre ligando a algum ponto. E sempre com respostas positivas. Nunca fica no campo do achismo. Talvez, será? Critério, não. Né? Não tem nem essa coisa. E o que é muito legal, que depois, obviamente, é que eu comecei a entender, porque até então, na minha infância, adolescência, coisa e tal, isso era um princípio de loucura. Então eu até negava. Né? Não, eu negava isso. Lógico. Eu negava, para evitar bullying, que na época não se chamava bullying, mas enfim... Era sarro mesmo. Para ninguém ficar tirando sarro. Então eu ficava sempre camuflado, essas coisas eu não deixava transparecer para não ser motivo de chacota. Depois você vem entender que era um processo normal, e quando eu falo em normal, Ralph, é uma coisa muito legal, porque dentro do próprio kardecismo, o que mais se trabalha é que as pessoas entendam que não existe sobrenatural. É tudo natural, absolutamente natural. E para as pessoas que são um pouco mais interessadas, mais curiosas, por exemplo, aqueles que não conhecem o que é essa doutrina kardecista, vai ver que o kardecismo é baseado em ciência, filosofia e religião. E ciência está em primeiro plano. É tipo assim, a Deus fé cega é burra. Você tem que ter fé raciocinada.
Não fé cega. Você tem que buscar resposta. Que Aonde? leva Na ciência. a fé cega leva ao obscurantismo. Claro. Justamente porque ela é cega. Então você É cega, é muito fácil de se manipular, inclusive, porque você vai questionar, é assim porque é assim mesmo, ponto. E aí você ouviu vozes em função... E vozes do Rui, que até então não identifiquei que era do Rui. Pedindo para ir pesquisar aquela obra, porque era o momento de iniciar uma pesquisa em um trabalho que seria muito árduo, mas era necessário. Eu dizia, mas para quê? Como? E como, né? E de que forma? E pesquisar o quê? De um quadro que eu não faço ideia de quem seja. Pesquisa o quadro do lado que você chega na resposta daquele. Aí a coisa... tipo, eu falei, eu acho que agora chegou o momento de eu achar que eu sou esquizofrênico. Aí estremeceu. Porque como é que eu vou pesquisar uma obra do lado, porque existia uma assinatura para chegar naquela outra? E aí a história é linda, Ralph, porque foi, olha, é dolorosa. Você que tiver a oportunidade de ler esse livro, vários leitores, porque essa obra foi publicada pela editora Chico Xavier, já está sendo vendida nas melhores livrarias, em todas as livrarias, inclusive, e acho que até o mais fácil, viu, Ralph, seria pelo próprio site que a gente há pouco deu, que é o modigliani.art.br, porque muito rapidamente a pessoa entra, faz o pedido, a gente manda pelo correio, sabe, faz, mas tem também pela Amazon. E eu estou vendendo para a Europa, até para o Japão. E as pessoas que estão lendo, independente de religião, de escolaridade, de idade... O lance é perfil histórico. Histórico. Porque longe de ser um livro que eu fique, por exemplo, tentando doutrinar ninguém a coisa nenhuma. Muito pelo contrário. O próprio Espiritismo faz isso, né, Ralph? O próprio Espiritismo kardecista jamais vai tentar ficar convencendo você a alguma coisa, catequizando. Embora seja uma atitude mais católica, ou catequese e tal, mas de fato... Mas essa é a grande sacada do kardecismo que me conquistou. Porque você não tem ali, o Ralph, ninguém dizendo para você, olha, porque tem que... Não tem nada. Você vai no seu momento. As coisas vão fluindo. Tem que fluir, porque senão se torna obrigatório. E tem um detalhe, hein, pessoal? Toma cuidado. E pega um momento bom para ler, porque no que você começa a ler, isso aconteceu comigo, com as pessoas que faziam revisão para o livro dele, você não para mais de ler. É um livro que tem o quê? Umas 200 páginas? 200. Cravados 200. Até cravado, por questão 200? Cravado. É por conta do valor. 200 páginas em papel. E com ilustração colorida, papel inclusive. Couché e tudo direitinho, mas olha, não se... Sabe quando vai, oh meu Deus, vou ter que parar de ler, vou ter que ir até o banheiro, por exemplo. Oh meu Deus, vou ter que parar de ler. Tocou o telefone lá, depois eu atendo. Tá? Porque realmente, você lê prazerosa e compulsivamente, porque cada página é uma nova descoberta. De uma descoberta de casos, de pontos que estavam lá para frente, que agora estão se juntando, e vai por aí. E olha, a descoberta desse H, que naturalmente eu vou fazer um H e não vou... H, é bom. Porque senão a gente entrega a história. E principalmente quando eu falo dos símbolos, né? É para eu chegar naqueles símbolos, para eu conseguir entender esses símbolos. Vocês não imaginam o parto que foi. E como é que... Desculpe te interromper. E como é que ficou a cara, que eu imagino, de perplexidade daqueles que diziam que jamais aconteceria uma pintura daquelas? Ainda não ficaram. Por quê? Porque eu ainda não cheguei com essa história nessas pessoas, Ralph. Pô, eu achei que você vai... A primeira... Esses caras vão ter que se haver comigo. A prepotência faz com que essas pessoas se blindem de uma tal forma que sequer, já fecharam questão, quer dizer, que sequer me ouviriam agora. Mas elas vão ouvir de uma outra forma. Mas se eles pegarem as provas que você compilou e tal, arduamente, faço questão de frisar, porque você foi muito denodo, você foi atrás das coisas. E com custos próprios. Sim. É bom que se diga, não tem dinheiro do governo aqui, nem nada. Não, de nada. Porque ninguém acreditava, Ralph. Exatamente. Então, será que mesmo depois desta saga toda que você passou, com essas gasturas todas aí,
eles não vão dar guarida ao que você descobriu? Vão sim, Ralph, sabe? Mas eu precisava que chegasse o momento certo. Esse momento certo chegou. E qual é o valor da obra? Ai, Ralph, eu não faço ideia, porque, como a gente está dizendo, uma obra, ela não é medida, o valor dela não é medido pelo tamanho, pela técnica, ele é medido pela história dela. Você acabou de dizer Mas essa história é uma história realmente fantástica. Você acabou de dizer há poucos instantes que é o segundo maior valor do leilão depois do Picasso. Uma obra que foi responsável pela abertura de uma exposição que não aconteceu. Uma abertura em que o Modigliani ia ter uma exposição, a primeira exposição dele solo, porque ele só participou em coletâneas, e de repente, mal abriu por conta daquele nu, a polícia foi e fechou. Quer dizer, não chegou a ser. Aquela que não foi. Era a que era para ser, mas não foi. Abriu-se uma exposição do Modigliani, com vários dos retratos e nus, e um dos nus estava exposto na vitrine da galeria. A polícia foi e fechou no dia da abertura da exposição. Ou seja, ele acabou não tendo essa exposição. Então, esse quadro também tem uma história, né? Tem um valor agregado a isso tudo. Foi por conta desse quadro que a exposição foi encerrada, antes de abrir. Quer dizer, então é uma coisa muito dolorosa, mas acabou virando uma história muito bonita em cima disso. Mas, de qualquer forma, Ralph, eu sei que barata, um precinho irrisório não vai ser. Vai ser uma obra com valor bastante alto, com certeza. E espero que seja. Depois eu posso falar para todo mundo que eu te conheço? Ah, pode. Mas, olha, você sabe que é uma das coisas que as pessoas, quando leem o livro, me perguntam, além de dizer isso que você disse, que começaram a ler o livro e não conseguiram parar, e que sentem vontade. E é engraçado, porque muitas pessoas que começam a ler o livro, elas sentem necessidade, até porque como tem o site, e tem também o Zap, posso dizer aliás, o Zap do livro, por favor, 11, que é de São Paulo, né? Então 11 950 90 8899. Eu vou repetir, São Paulo 11 950 90 8899. E as pessoas trocam zaps e me dizem assim, leiam mais 1, 2, 3 capítulos, fazem comentários. Elas não querem nem terminar o fim do livro. Cria um grupo e tal, né? E vem e me escreve e diz, nossa, mas que coisa mais maravilhosa é isso aqui. Eu estou revoltado, todo o estômago embrulhado, porque tem umas histórias no livro em que a pessoa realmente se envolve de tal forma, ora ela ri, ora ela chora, ora ela quer saber mais, ela fica com a coisa. Não, ela é super envolvente. Então vai fazendo isso. Super há essa envolvente. interação, né? Eu sei que, olha, Ralph, muitas também perguntam, você então vai ficar muito bonito na fita, é o que falam. E eu digo, como ficar bonito na fita, né? Bom, uma obra dessa... Como vou ficar? Eu já sou. Uma obra dessa deve valer muito, como você fez há pouco. Eu posso dizer que eu te conheço. E eu quero deixar já aqui claro, como eu deixo no livro. Você não acredita de verdade que a espiritualidade, que pessoas de uma outra dimensão viriam se comunicar e ter todo esse trabalho de uma comunicação para que eu procurasse autenticar essa obra para eu ficar milionário. Seria tão pequeno, né, Ralph? Poxa, mas será que você não merece? Eu acho que muitas outras pessoas merecem mais do que eu. E é o que eles me diziam. Essa obra é para ajudar pessoas com necessidades especiais, físicas e mentais. Ou seja, não é para mim. Não é e para mim, o que eles diziam, e já desde o início, é que para mim, o meu quinhão nesse trabalho de 12 anos, árduos 12 anos, será essa história que eu conto nesse livro. E com esse belíssimo encerramento, você entendeu, né? Estamos encerrando. Eu entendi, mas eu só queria dizer uma coisinha que você pergunta, e isso eu faço questão, quando você dizia a cara desses experts, e eu falei, agora chegou o momento. Dia 5 de setembro, às 9h30 da manhã, em Potsdam, na Alemanha. Horário Brasília.
9h30 aqui. Hora, não, da Hora lá. Alemanha. Não, Porque foi normalmente é divulgado. 4 Eu horas. recebi o e-mail deles dizendo que às 9h30 da manhã, lá em Potsdam. Então, meio-dia mais ou menos aqui. se vocês tiverem curiosidade, vai acontecer o Congresso Internacional de Química em Potsdam, na Alemanha, onde nós teremos, os cientistas todos foram convidados, eu inclusive, porque somos todos coautores, o pessoal de Química da USP, a doutora Dalva Faria, vai estar apresentando para o mundo todo esse trabalho, todos esses resultados, e apresentando e dizendo, isso aqui é 100% de um Modigliani. Que atesta literalmente. Que atesta literalmente. Aí quem quiser questionar, que questione, mas são fatos. Às 9h30 da manhã do dia 5 de setembro, próximo 5 de setembro, e essa matéria e esses resultados todos serão publicados num jornal de Londres, chamado Journal of Raman Spectroscopy. Vai ser publicado assim que terminar o congresso, deixando como um artigo científico esse nosso trabalho. É o coroamento de um trabalho de 12 anos numa comunidade científica. E eu posso garantir que todos os nossos fluidos benéficos estarão, amém, todos eles voltados para você. E eu fico muito feliz por isso. Muito obrigado. Olha, você não imagina o quanto eu te agradeço. Com certeza todos eles adoraram. Desejamos muito sucesso, não sorte, muito sucesso para o teu livro, para a tua obra, para a tua trajetória, que naturalmente não finda aqui, e que venham outros livros, outros Modigliani. Já comecei o segundo. Ótimo, então tá ótimo. Então, escuta, antes de terminar conosco, eu quero agradecer o pessoal da técnica, a Luciana, Verão, todo aquele pessoal que sempre nos ajuda, que nós estejamos aí conversando com vocês. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o belíssimo universo lusófono. E a jornalista Eliane Verbena, da assessoria verbena.com.br, aqui em São Paulo, que fez esta ponte maravilhosa, uma belíssima de uma pessoa e que está extrapolando todos os seus afazeres para nos unir. E eu agradeço sobremaneira, Eliane, muito sucesso para você também. Telefone da Verbena em São Paulo, 11-2738-3209 ou então 993730181. Nós conversamos com esse ilustre senhor batalhador, com muita força de vontade, que trouxe ao mundo Modigliani, que é o nome todo, né? Modigliani, Mistérios a um toque de amor. Eu posso só fazer um agradecimento rapidinho, Rafi, porque esse trabalho não é só meu. Vamos lá. Eu sempre faço questão de dizer que ninguém faz absolutamente nada sozinho. Eu estou aqui hoje com o Ralph porque a Verbena, a Eliane Verbena, nos apresentou. Sim. E foi realmente a responsável por eu estar aqui falando com vocês hoje. Mas, na realidade, eu também estou aqui falando com vocês hoje com uma obra dessa, porque eu tive várias pessoas que me ajudaram a chegar a esse livro. Esse livro não é só meu. Ele é também de Mário Lucena, que fez todos os ajustes, toda a preparação dos originais, do Tiago e a sua esposa Magda Jardel e Magda Tiago, do José Reis Chaves, que foi quem me levou para a editora Chico Xavier e quem apresenta o meu livro. A contracapa é do José Reis Chaves, escritor, jornalista, colunista. Bom, é uma pessoa maravilhosa. E o pessoal todo da editora Chico Xavier, o Isoldino Rezende, que é o diretor, e eu abraço através dele. E o Maurício, que te suportou. O Maurício Mesquita, pelo amor de Deus, o Maurício Mesquita não é nem só que ele suportou. Foi ele que, na realidade, foi a mola propulsora para me segurar, porque tinha momentos em que eu estava no chão, literalmente. Eu imagino. Então, e naturalmente, e nós desejamos que todas as forças benfazejas do universo te mantenham desta forma, com honradez, ilibado da maneira como você é e voltado sempre para o bem comum. Muito obrigado por ter vindo e, meu amigo, portas abertas sempre para você. Muito obrigado. E todos os seus interesses. Obrigado a vocês todos e que a gente possa se falar através, então, do site ou do zap do livro. Fica tudo ali à disposição. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela companhia, pela audiência, principalmente paciência e amizade. Até a próxima. Tchau, tchau.